Olá, meu nome é Luciano, eu vim aqui dar o feedback referente ao atendimento que eu tive na Concerta Smart. A Concerta Smart é uma rede de franquias, o qual faz concertos em smartphones, pelo menos até onde eu sei é isso. A unidade qual eu fui atendido foi nessa unidade de Santo André, na Vila Pires, né? Infelizmente eu não tive uma boa experiência com relação ao atendimento. Eu tenho dois aparelhos, o qual eu encaminhei para essa assistência, sendo um Galaxy A8 Plus, né, e um aparelho bem mais antigo que é um iPhone 5S, né. Curioso é que os aparelhos apresentaram defeitos semelhantes. É claro que num espaço de tempo diferente. Esse iPhone está parado há 2 anos e esse Galaxy A8 deu problema no domingo, dia 11 de julho de 2021. No dia 12, deu entrada nessa assistência em Santo André, o qual eu até achei curioso, a ordem de serviço, o tamanho das letras na ordem de serviço. Aqui é uma folha de sulfite dobrada, né? Então, se eu abrir a folha de sulfite, eu acho que dá para ter uma dimensão do tamanho das letras. Para poder ler, eu tive que utilizar uma lupa. Eu tenho problema de visão, eu utilizo óculos, né? Mas só o óculos não foi capaz de conseguir decifrar o que está escrito aí. Eu precisei de brincar de detetive e utilizar uma lupa, né? Então, eu acho que isso aqui já... na hora já me deu um calafrio. Pior ainda foi na hora que a atendente colocou esse iPhone em cima da tela desse celular. Eu falei, moça, esse celular ainda não tem nenhum ralado na tela. Cheguei até a comentar isso na hora porque fiquei com medo, né? Mas tudo bem. Passada essa situação, eles me prometeram de apresentar o orçamento no mesmo dia. Não apresentou. No dia seguinte entrei em contato com eles. Eles me pediram um prazo de 2 a 3 dias úteis, né? Quando foi ontem, hoje é sábado, dia 17, então quando foi ontem, na sexta-feira, dia 16 de julho, eu tive que entrar em contato porque eu não havia tido nenhum posicionamento referente ao orçamento dos aparelhos, o qual eu havia deixado, né? Sendo que a minha maior preocupação seria com relação a esse aparelho, pois eu necessitava dos dados que estavam salvos nele, né? E aí, enfim, eles me apresentaram um orçamento depois de muita cobrança ontem no final do dia. Eles me apresentaram o orçamento e aí, justamente pelos impasses que tivemos, onde eu até fui mal atendido por parte de uma moça por nome de Beatriz, se eu não me engano, essa moça foi ríspida comigo em ligação e ainda retrucou muito o que eu falava. E sem contar que não, ela até falou, mas foi passado um pré-orçamento para o senhor? Eu falei, foi? Não me foi passado nada, eu não estou sabendo disso, eu não sei não tem nenhuma estimativa de preço, né? Então, informações imprecisas, inconclusivas, enfim. Mas isso daí eu acho que não é nem o pior de tudo. Me passou um valor que eu achei, de certa forma, exorbitante, porém, por ser um local de nome, estaria dentro do que eu até esperava. Porém, com todos os impasses que teve, eu não aceitei o orçamento e aí, nesse sentido, eu pedi que fosse feita a devolução dos aparelhos da mesma forma que o qual eu havia entregue a eles, né? Esse aparelho, quando eu fui retirar, eu retirei os dois hoje, no sábado, dia 17 de julho de 2021. Já na chegada lá que eu fui retirar o aparelho, eu já constatei que nessa lateral tinha uma excessividade de cola na lateral da tampa. Eu até comentei, o rapaz foi tirar e ele removeu o que estava saindo pro lado de fora. Eu falei que não compensaria o conserto da placa. O conserto da placa estava dando o valor de uma placa nova, né? E aí, enfim, que eu iria consertar o aparelho para poder utilizar, mas infelizmente eu perderia os documentos, né? Então eu fui
fazer um check-up aqui para poder verificar como é que estava o aparelho por dentro, né? E aí, a surpresa que eu já tive com relação à parte da cola, eu já imaginaria o que encontraria por dentro. O que eu encontrei por dentro aqui, ó, basicamente foi um excesso de cola aqui na tampa, tá? Por isso que a cola estava saindo toda pro lado de fora. Não seria diferente na parte do chassi do aparelho, né? Bem como aqui desse protetor interno. Isso daí eu acho que não seria nem o pior de tudo. O pior de tudo tá nessa pecinha aqui. Isso daqui é um flexível, que é uma antena, né? Eu não sei se esse é o correto de se falar, mas eu sei que a função disso daqui é para leitura de NFC. Então, basicamente, esse celular, eu posso cadastrar os meus cartões nele, né? E eu faço o pagamento por aproximação com o celular, né? Sem contar outras funções, como por exemplo transferência de dados, somente ao encostar um outro aparelho que seja compatível com essa tecnologia, encosta e ele faz a transferência de dados e outras coisas. Isso aqui, ó, tá quebrado. Essa peça aqui, ela não costuma ser tirada quando vai fazer manutenção. Por quê? Porque ela vai fixada justamente nessa carcaça plástica. Fixada de que forma? Colada. Isso aqui, ó, é uma fita para cola, né? Então ela é colada aqui. Aqui, ó, tem a outra fita aqui, ó, que tem aderência de cola ainda. Então, não sei se por relaxo ou por inexperiência, eles avariaram essa peça. Eu nem desmontei o celular ainda. Eu acabei de abrir e já tive essa primeira decepção aqui, né? Então eu ainda nem abri, vou abrir para poder dar uma revisada geral. Vi que não quebraram aqui o flexível aqui do leitor de impressão digital, graças a Deus. Mas para você ver, eu acho que isso aqui no mínimo é uma falta de cuidado, se não de honestidade. Será que a pessoa não sabe qual que é a função disso aqui? O aparelho ele está com outro problema, mas não levei o aparelho com problema disso daí, né? Tanto que funcionava, estava cadastrado os cartões. Então peguei e abortei momentaneamente a missão de abrir esse aparelho, né? E fui abrir o iPhone. Já de cara no iPhone, tá faltando uma trava. Deixa eu ver se dá para focar aqui. De cara, tá faltando uma trava. Essa trava, ela vai fixada, deixa eu dar um zoom, pronto. Ela vai fixada aqui, ó, nessa partezinha, onde que está saindo esse flexível, justamente para esse flexível não soltar. Então eles não tiveram cuidado. Eu não autorizei a execução dos reparos, mas então eles não tiveram cuidado de montar os aparelhos da mesma forma qual eu havia entregado lá. Eu acho que isso daí é um tanto desonesto. Eu ainda não desmontei o aparelho, eu só retirei essa parte da tela aqui para poder ter uma visão macro aqui, né? E mesmo assim, só de visualizar o início aqui, já não foi uma boa apresentação. Eles não devolvem da mesma forma o qual eu havia entregado lá. Então eu tenho 2 ordens de serviço aqui deles. E eu imagino, será que se eu tivesse aceitado o serviço, iria ser reparado da forma correta? Será que o valor cobrado foi cobrado aqueles valores por causa por exemplo, dessa avaria causada por eles? Vejo também outras coisas aqui na OS sobre riscos. Então, tipo, se eles assinalar qualquer coisa e você assinar, o risco é seu, sendo que eles que vão executar o serviço, vai em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas enfim, não vou entrar nesses méritos de lei. Eu só acho que honestidade em primeiro lugar. Isso daqui eu levei numa assistência técnica confiando que seriam profissionais que iriam realizar a avaliação e iriam fazer ou o serviço, ou se não, no caso não autorizado, que foi
esse caso, eles iriam devolver o telefone da mesma forma qual eu havia entregue. Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente, eu não tive uma boa experiência e eu fico triste em dizer, mas eu não recomendo a Conserta Smart, pelo menos não a unidade da Vila Pires, porque conforme apresentado, eu não tive uma boa experiência, mas não por causa da minha conduta como cliente, e sim por causa do mau atendimento, talvez da inexperiência, ou então do desleixo, ou então da desonestidade, o qual eles devolveram o aparelho pior do que entrou. O aparelho entrou sem funcionar e agora terá que ser trocado mais peças por causa da má prestação aí, até no quesito de avaliação. Eu pergunto, para desmontar o aparelho não precisa tirar isso aqui. Isso aqui vai colado aqui na lateral, e essa peça ela é direto nessa placa aqui, porque na outra ela é por contato. Custava só tirar os parafusos? Para que puxou isso aqui? Para que avariou isso aqui? Não sei se tem mais coisa variada lá dentro, mas de início é isso. Infelizmente, a Conserta Smart não presta um bom serviço, ela não presta um bom atendimento. Acho que falta muito para melhorar. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço.